Amém? Amém. Você está com a Bíblia aberta em Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. No culto passado eu trouxe uma resenha, algo bem curto, prático para a gente entender sobre Gênesis, Êxodo e Levítico. Nós vamos hoje entrar no livro de Números. Nós precisamos ter algumas consciências acerca do texto, acerca do tema e acerca do lugar. O povo ainda estava no deserto. Todos esses 5 primeiros livros, o Pentateuco, foram escritos por Moisés. Todos entendem Moisés como autor dos relatos, e eles foram escritos nesse período dos 40 anos em que o povo peregrinou no deserto. Quando nós vamos sair de Deuteronômio e vamos entrar em Josué, vai ser essa fase de transição entre o deserto e a terra prometida. Mas até Deuteronômio nós vamos falar desse período do povo no deserto. Amém? A vez passada nós já deixamos isso claro, e sempre de novo nós vamos evidenciar isso, de que o deserto, esse período dos 40 anos, ele tem uma mensagem para todos os cristãos e para todas as igrejas. Quando a pessoa recebe a conversão em Jesus Cristo, a conversão genuína, verdadeira, ela tem um encontro com Jesus, ela tem uma experiência com o Espírito Santo. Naquele dia, ela não é levada ao céu, mas ela é levada ao deserto da caminhada. É o deserto da caminhada, isso nós chamamos de santificação e consagração. No dia que esse cristão morrer, e o Apocalipse diz que é necessário ser fiel até o fim, naquele dia ela será glorificada na presença do Senhor. Essa é a entrada em Canaã. Então esse texto, todos esses textos, eles têm essa mensagem. Hoje nós vamos começar o texto de Números, e nós vamos passar por inúmeras histórias, várias histórias, e vários pontos de Números vão ser muito parecidos com Levítico. Ainda a lei prevalece, vai ter textos sobre sacrifícios, textos sobre sacerdócio. Então algumas partículas do Levítico logicamente vão estar em Números também. Eu fiz uma breve introdução. O pastor John MacArthur, ele diz assim: Números foi escrito no último ano da vida de Moisés, o 39º ano desse grande homem de Deus. O nome Números é uma designação baseada nas contagens, que são o foco principal desse texto de Números. Por que Números? Porque lá aos pés do Sinai, Moisés, Arão e Josué contaram os milhares de homens e mulheres que saíram do Egito. E quando eles chegam lá em Midian, no 39º ano da caminhada, eles fazem uma recontagem e contam outra vez quantas pessoas que atravessaram o deserto e chegaram lá vivas. Por isso que esse texto tem o nome de Números. Lá no capítulo 1 até o capítulo 4, nós podemos dar uma olhadinha só por cima, e você vai ver que há ali a contagem das tribos e de quantas pessoas tinham nas tribos. Acima de 20 anos foi contado aqui. E a tribo dos levitas não recebeu terra. Lá no capítulo 26 vai ser a próxima contagem, e os levitas não foram contados para receberem território. Deus deu para os levitas o sacerdócio, e eles deveriam viver do trabalho do sacerdócio, do trabalho do templo, porque o trabalho do templo era contado como uma lavoura. É a vinha de Deus, a lavoura do Senhor. Todo levita foi contado para estar entre aqueles que subiriam ao sacerdócio, ou ao sacerdócio do trabalho, do sacrifício, ou ao sacerdócio de ser apenas um levita para atender todas as demandas do templo. Números. O pastor John MacArthur diz ainda: a primeira contagem foi feita
aos pés do Sinai, e a segunda contagem para a entrada nas terras de Canaã. O pastor Matthew Henry, ele diz assim: ele foi assim intitulado Números por causa da quantidade dos filhos de Israel, tão frequentemente mencionado nele, e tão bem adequado para dar-lhe o título, porque ele encerra o notável cumprimento da promessa de Deus a Abraão, de que a sua semente seria em multidão como as estrelas do céu. Então era necessário que tivesse um livro para comprovar que de fato a promessa de Deus para Abraão tinha se cumprido, e era um povo que enchia a terra. Os moabitas, os amonitas olhavam para aquele povo andando no deserto, e eles disseram: o povo enche a terra, são como multidões de gafanhotos, é muita gente. Então pela boca dos ímpios também foi comprovado que a promessa de Deus a Abraão se tornou realidade. Números. Ele também relata as duas contagens deles, uma no Monte Sinai e a outra na planície de Moabe, 39 anos depois, incluindo na última contagem os mesmos 3 homens que estiveram na primeira contagem. O livro é quase uniformemente dividido entre histórias e leis misturadas. As leis levíticas permanecem e acontecem então muitas histórias. 40 anos de caminhada são 40 anos de muitas histórias. Uma igreja que tem 40 anos de caminhada, 40 anos de história, tem muitíssimas histórias. Há histórias boas, histórias de milagres, de construções, de vitórias, mas também vai haver histórias de rebeldia, histórias de pessoas que foram embora, pessoas que se perderam. Há muitas histórias numa igreja de 40 anos. Da mesma forma também essa igreja, essa grande congregação, tinha muitas histórias, e as histórias que o texto de Números traz é exatamente para nos informar de que aquele povo era um povo normal, era um povo que tinha também dentro deles o pecado original que veio lá de Adão, aquele pecado, aquela tristeza, aquele negócio terrível que move uma pessoa. Mas também há pessoas, entre essas pessoas, entre esse número de pessoas, que são pessoas fiéis a Deus. Finéias, Josué, Caleb, Moisés, Araão também se tornou um homem fiel com o Senhor. Há pessoas aqui, homens e mulheres, que foram fiéis com o Senhor, fidedignos a toda a ordem que o Senhor tem mandado. E por fim, claro, nós vamos ver aqui o poder e a autoridade de Deus. Quem é o autor e quem está por detrás de todas as peças é Deus. Deus é o autor da história, Deus é aquele que corrige a história, Deus é aquele que corrige as pessoas, Deus é aquele que vem com misericórdia para dar um novo começo. Deus é o grande dessa cena, porque Deus é o Senhor de toda a história. O salmista no Salmo 95, verso 10 diz: durante 40 anos estive desgostado. Era Deus falando. O salmista se coloca no lugar de Deus e olha para aquela cena dos 40 anos, e ele expressa assim: durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Quando nós lemos o texto dos Hebreus, e Hebreus faz essa comparação da caminhada do deserto com a caminhada da igreja em direção à eternidade. Hebreus 4, verso 1 e 2: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Números é o texto de caminhada. Então nós vamos folhear um pouquinho aqui em Números. No capítulo 3, o número e o ofício dos levitas, é aquilo que nós mencionamos, que vai continuar ainda textos levíticos aqui. No verso 40 do 3, o resgate dos primogênitos. No capítulo 4, os deveres dos coatitas.
No capítulo 5, o leproso e o imundo são lançados fora do arraial. Aí no capítulo 5 ali, a lei da restituição, a prova da mulher suspeita de adultério, tudo isso fazia parte do trabalho dos levitas. E nós olhamos um pouco para o capítulo 6. Logicamente você vai ler esse texto em casa. Nós vamos ler hoje bastante textos para fundamentar a nossa primeira pregação de Números. Mas esse texto, capítulo 6, a lei do nazireado. O Sansão era um nazireu, um separado para o Senhor. Nós vamos ver nas Escrituras várias pessoas que fizeram um voto com Deus, um voto de nazireado, um voto de ser exclusivo para a presença de Deus ou para o trabalho de Deus. Quando nós saímos dessa aliança do Antigo Testamento e nós entramos para o Novo Testamento, aquilo que Jesus ensina sobre o cristianismo, aquilo que Paulo fala sobre o cristianismo, aquilo que as cartas gerais, Tiago, Judas, 1ª, 2ª, 3ª João, falam sobre o cristianismo, é uma compactação do nazireu com o sacerdote. Todo cristão é um separado, todo cristão é aquele que faz um voto com Deus, e um dos votos que o nazireu fazia era não encostar a boca em bebida alcoólica, nem chegar perto. Isso passa para o cristianismo, esse voto, essa pessoa que era separada de toda a contaminação, de todo o fermento maligno, e ele era separado. O sacerdote é aquele que faz o trabalho do Senhor, é aquele que trabalha, que monta um culto, que faz as coisas diante do Senhor, que se quebranta, que se move em espírito. Então o cristianismo junta o nazireu com o sacerdote. Todo cristão é um sacerdote, e todo cristão, ao entrar no sacerdócio cristão, ele se torna um nazireu por causa da separação para Deus, separado. A palavra santo significa separado para Deus. Nós somos nazireus. Todos aqueles que receberam o Senhor Jesus pela fé e andam no Espírito são nazireus, separados para Deus, que fizeram um voto com Jesus Cristo em direção à eternidade. E esse nosso voto, ele é um voto de ser separado e fiel até o fim. Posso ouvir um amém? Amém. Esse é o cristianismo. O cristianismo pega essa devoção do voto, do nazireu e do sacerdócio e compacta. Todo cristão é um sacerdote nazireu. E a nossa primeira pregação hoje, logicamente, vai ser no capítulo 6, do verso 22 em diante. Eu escolhi a gente começar com esse texto, uma ordem que Deus dá para Moisés. E Deus ordena que Moisés dá essa ordem para Arão. E consecutivamente e consequentemente, essa ordem vem até nos dias de hoje. Toda pessoa que exerce a autoridade eclesiástica, seja na igreja, ou seja como sacerdote do lar, precisa entender essa palavra aqui. É uma ordenança. Número 6, verso 22. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. Amém? Nós precisamos prestar atenção. A ordem da bênção, ela vem desde o dia em que Deus chamou o Abraão de Ur dos Caldeus e ordenou ele que ele abençoasse. Sê tu uma bênção. A primeira ordem é que aquele homem fosse uma bênção. Gênesis 12:2. Ser é uma ordem. E nós, como cristãos, precisamos nos adaptar de todas as formas para que a gente cumpra os sonhos do coração de Deus. Qual que é o sonho do coração do Senhor? Que eu e você sejamos uma bênção. Nós precisamos obrigatoriamente ser uma bênção.
O pai precisa ser uma bênção para os seus filhos. A mãe precisa ser uma bênção para os seus filhos. O marido precisa ser uma bênção para a esposa. A esposa precisa ser uma bênção para o marido. O pastor precisa ser uma bênção para a igreja. Você, como cristão, precisa ser uma bênção para a tua igreja. E não fazer o pastor doer o coração por causa da infidelidade e da dureza. Você precisa ser uma bênção. E uma pessoa que obedece ao Senhor, ela se transforma numa pessoa leve. E ela é uma bênção. No trabalho, em todos os lugares aonde ela vai, ela é uma bênção. Aonde essa pessoa passa, ela abençoa. Com o seu trabalho, com as palavras, porque ela é uma bênção. Porque o Espírito Santo trabalha nela e através dela. É uma ordem. Fala a Araão e a seus filhos dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e lhes eis: o Senhor te... Levanta a mão aqui. Quem achou que esse texto, o final da bênção do culto, era uma invenção de uma igreja? Está na Bíblia. O Senhor te abençoe e te guarde. Vamos ler junto, bem alto. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Deus faz um compromisso: e eu vou abençoar. Todas as vezes que você vai declarar essa palavra para o povo de Deus, eu, o Senhor, eu vou abençoar os caminhos da presença dessas pessoas. O sacerdote representava a pessoa de Deus. Araão representava Deus, assim como também Moisés representava o Senhor. Quando no Monte da Transfiguração aparece diante de Jesus Pedro, Tiago e João, aparece também o Moisés representa a lei. Moisés representava o Senhor. Os filhos de Araão, que depois continuaram, o Itamar e o Eleazar, eles também representavam a presença de Deus. Todas as vezes que um sacerdote entrava para o Santo dos Santos, o santuário, ele saía de lá, ele representava a presença de Deus para o povo. Quando depois Jesus chamou os seus discípulos e ordenou-lhes o ministério, e depois quando ele subiu aos céus, ordenou-lhes o apostolado, aonde esses discípulos fossem, eles seriam os pés do Senhor, eles representariam Deus. O sacerdote recebeu de Deus o privilégio de abençoar as pessoas, e Deus mandou que fosse assim. Abraão foi um sacerdote. Em Gênesis 12, verso 3, Deus fala para o Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abre um parênteses aqui. Nós precisamos tomar cuidado com aquelas pessoas que amaldiçoam o povo de Israel, que atiram pedras contra o povo do Senhor. Às vezes as autoridades do país não têm ideia do que elas falam, e elas atiram pedras contra Israel, que é o povo de Deus. E Deus disse para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Jesus Cristo vai fazer a avaliação de contas e passará a limpo todas as coisas no dia do juízo final. E ai daqueles que um dia fizeram mal contra a igreja dele. Aqueles que viram a igreja sofrer e não lhe deram um copo de água, não lhe deram uma fatia de pão, estavam nus e não lhe deram vestimentas. O Senhor Jesus é muito claro com isso. Ai daqueles que deixarem faltar alguma coisa para os meus filhos. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tanto a bênção como a maldição estão na boca de Deus. Nós precisamos entender que não é teologia bíblica que o diabo amaldiçoa alguém. Todas as vezes que alguém foi amaldiçoado, foi pela própria boca de Deus. Tirando a sua bênção, tirando a graça e a misericórdia, você já pode se considerar uma pessoa amaldiçoada. Mas a ordem aqui é abençoar. Um marido deve ser sacerdote da sua casa e abençoar a esposa.
Meus irmãos, um homem que levanta de manhã, lê a Bíblia e põe o joelho no chão para orar, para interceder pela sua casa, para se colocar na brecha entre ele e a esposa e os filhos, é um homem que abençoa aquela casa. Aquele homem não precisa abrir a boca para evangelizar ninguém, mas se ele for sacerdote, ele abençoa a sua casa, ele atrai a presença de Deus sobre a sua prole. Um pai deve ser sacerdote e abençoar os seus filhos. Um pai que leva os seus filhos para a igreja, que ensina a ler a Bíblia, que ensina a orar, ensina a dizimar, ensina a ofertar, que fala bem do reino, é um homem que abençoa a sua casa. Um homem que ensina os seus filhos a serem honestos e é honesto em tudo, é um homem que abençoa a sua casa. Um homem que fala de Deus para os seus filhos e fala de Deus na sua casa. Um homem que traz para si a responsabilidade de orar e pedir para que Deus dá caminhos abertos, ou para que Deus direcione. É um homem que abençoa a sua casa. Nós não dependemos das nossas mãos, nós dependemos daquele que arregimenta as nossas mãos, daquele que fortalece os nossos braços. Nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos de portas abertas, nós precisamos das mãos dele. Meus irmãos, uma pessoa que faz tudo pelo seu braço, ela faz tudo pela sua inteligência, no final da sua vida, ela vai ver toda a sua riqueza derretendo e indo embora, e ela não pode fazer qualquer coisa. Homem que faz tudo pelo seu braço, pelo seu ensino, mas eu ensino os meus filhos, eu digo para os meus filhos, mas não confia no Senhor. É um homem que trabalha e não consegue chegar lá. É como alguém que rema e não sai do lugar. Por isso que um homem precisa ser bênção na sua casa. Ser tu uma bênção. A mulher, esposa, mãe, cristã, precisa ser sacerdote do seu lar e abençoar o marido e os seus filhos. É obrigação do cristão, é uma ordem. Um pastor deve ser sacerdote que abençoa gerações. Há muitas histórias de igrejas onde pastores passaram e pastores se tornaram dor de cabeça para uma igreja. Uma tristeza, dor de coração, dor de fígado. Mas também há muitas histórias, eu amo essas histórias, de ler de pastores que chegaram numa igreja e a partir daquela chegada tudo é transformado. Deus coloca tudo no trilho. Quem fez a obra foi Deus, mas um servo que se deixa usar, ele se torna bênção. Um pastor que é firme nas promessas, que é firme na palavra, que é duro na palavra, mas também tem mão de carinho e sustenta o povo de Deus, é um pastor que vai sustentar gerações e ele se torna bênção. A bênção, ela prevalece aonde que há justiça e a honestidade na palavra, aonde há sinceridade, aonde há transparência e a lisura em todos os caminhos. Deus ordena que os seus servos, Deus espera isso, que os seus servos, seus diáconos, seus presbíteros, seus evangelistas, seus apóstolos, seus profetas, sejam servos que abençoam o povo. Por isso que Jesus mandou seus discípulos sobre toda a terra, para que abençoasse todos os povos. Essa semana eu estava ouvindo algo muito interessante sobre missões, e os missionários, aonde eles chegam na África, em qualquer país pobre, aonde eles chegam numa vila, em alguns anos são transformadas aquelas histórias. É uma bênção. O pastor deve ser um sacerdote que abençoa gerações, dando direção, trazendo limites para a igreja e provendo alimento espiritual para o rebanho. Esse alimento é palavra, é ensino, é profecia, é palavra apostólica. Quando nós andamos nisso, tanto naquilo que é apostólico como aquilo que é profético, nós somos abastecidos e nutridos pelo Espírito Santo. E Deus ordena que fosse assim. E todo cristão é chamado para abençoar pessoas. Você foi chamado para abençoar pessoas. Só que nós temos que entender certo essa questão. Nós não fomos chamados para dizer sim para tudo. Quarta-feira à noite nós falamos, e Jesus diz
um escriba chega para Jesus e diz: olha, eu vou acompanhar o Senhor daqui para frente. Aí Jesus coloca ele à prova, e a gente vê que esse escriba não há história de ter acompanhado Jesus. E mais alguém chega para Jesus e diz: quero ser teu discípulo. E Jesus diz: então vamos. Mas aquele homem diz para Jesus: primeiro eu vou para casa, vou sepultar meu pai, E Jesus diz: não, deixa os mortos sepultarem os mortos. Essa palavra dá uma direção de: não faça tudo o que as pessoas queiram, mas faça em primeiro lugar a vontade de Deus. Por isso que nós não somos chamados para dizer sim para tudo. Se nós dissermos sim para tudo e para todos, muitas vezes nós podemos nos tornar uma desgraça. Pais e mães que falam sim para toda a vontade do seu filho se tornam uma desgraça. Provavelmente um dia vão sepultar os seus filhos ou vão visitar os seus filhos numa prisão. Mas pais que põem limites nos filhos são bênção. Pais que direcionam os seus filhos são uma bênção para os seus filhos, porque nem sempre a bênção tem a ver com dar dinheiro, mas a bênção tem a ver com dar direção, proteção, nutrição e dar limites. Nós somos chamados para sermos bênção. O povo de Deus não pode viver sem a bênção de Deus. Alguém de nós pode levantar a mão e dizer: eu não preciso da bênção de Deus? Alguém aqui teria coragem de fazer isso? Pessoas muito boas, que se acham boas, elas no fundo do coração, elas sempre vão entender que elas não precisam de Deus. Quem diz para o seu coração que não precisa de Deus, que não precisa orar para pedir direção, não precisa se quebrantar para pedir misericórdia, é sempre uma pessoa que com a sua atitude ela diz que ela não precisa de Deus. Eu não preciso de Deus porque eu sou inteligente, eu trabalho, eu administro, eu sempre me virei. Nós não podemos viver sem a bênção de Deus. Uma pessoa que pensa que não precisa de Deus é uma pessoa pobre e miserável. E se tirar dessa pessoa o que ela tem, talvez uma riqueza, vai sobrar nada. Nós precisamos da bênção de Deus. Nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos de portas abertas. Nós trabalhamos e uma das formas que há uma recompensa pelo trabalho é dinheiro. E nós pegamos o dinheiro e trocamos pelo quê? Portas abertas. Se há mantimento no mercado, nós trocamos o nosso dinheiro pela porta aberta do alimento. Nós vamos no posto de combustível e nós trocamos pela porta aberta de ter combustível. Nós trocamos por portas abertas, porque eu não vi até hoje alguém sentar à mesa e comer um fecho de R$100. Em todos os caminhos nós precisamos da bênção de Deus. E Deus é o Pai doador de toda maravilhosa bênção. Por isso que Deus mandou que os seus sacerdotes abençoassem o povo. Salmo 128, verso 4 diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Salmo 128 começa falando que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, e o texto vai caminhando até falar de família, de falar de mesa, de falar da esposa ao redor da mesa, de assim como os filhos são como os rebentos ao redor da mesa, fala de família. Família é bênção. Família é bênção. E o Senhor ordenou que deveria ser abençoado. O salmista no Salmo 27 começa falando: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, se Deus não abençoar, em vão é o nosso trabalho. E o texto vai dizendo: aquele pão que penosamente granjaste, do tipo levantar de madrugada e trabalhar, e se ofertar, e se sacrificar, nada vai acontecer se o Senhor não abençoar. A bênção de Deus precisa estar sobre a nossa vida. Nós precisamos clamar pela bênção de Deus. Nós não podemos acreditar quando alguém nos diz que nós não podemos pedir bênção para Deus. Nós precisamos clamar as bênçãos de Deus todos os dias sobre a nossa vida. Alguém que se coloca bem cedo de joelhos na presença de Deus e pede que Deus abençoe, é alguém que entende
que o seu caminho, o seu braço, a sua inteligência não é suficiente para a prosperidade. Alguém que se ajoelha diante do Senhor dos Senhores e clama pela saúde e pede que Deus abençoe o seu corpo, é alguém que entende o quanto é necessário que Deus abençoe para que se tenha a saúde. Nós precisamos aprender a clamar pela bênção de Deus sobre todas as nossas coisas. E nós sabemos muito bem, aonde não há bênção de Deus, não há fluência, as coisas não fluem. Mas aonde Deus coloca as suas poderosas mãos, as coisas fluem de uma forma interessante. E muitas das coisas que Deus abençoa, elas se tornam atemporais. O tempo passa, mas aquela bênção permanece. Quando Deus abre portas, quando Deus é acessado, e Ele vai além da curva, porque Deus conhece a estrada além da curva, nós não conhecemos. E Ele abençoa. Nós precisamos da bênção do Senhor todos os dias da nossa vida. Nós podemos estudar aqui na igreja, fazer cultos, planejar um repertório, planejar uma pregação, mas só há resultados se Deus abençoar. Nós podemos fazer todos os nossos esforços e Deus não anula os nossos esforços, mas só haverá um resultado espiritual se Deus abençoar. E nós queremos a bênção de Deus sobre a nossa vida. O Salmo 29, verso 11, diz: o Senhor dá força ao seu povo, e o Senhor abençoa o seu povo com paz. Nós podemos construir muros altos ao redor da nossa casa, colocar um sistema de choque, mas se Deus não nos dá paz, não haverá paz. Deus dá paz, e essa bênção fala sobre paz. Em Deuteronômio 28, verso 1 e 2, quando começa o texto sobre as bênçãos para Israel, o texto diz, Deus diz para Moisés: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E o texto começa a citar as bênçãos. Nós precisamos das bênçãos na nossa vida. Quando nós falamos aquela palavra, nós não precisamos das bênçãos, precisamos do Senhor. É verdadeira, quando nós temos o Senhor, nós teremos as bênçãos. Mas nós não podemos caminhar, nós não podemos planejar, não podemos ter alguma coisa sem que Deus nos abençoe. E todos nós já tivemos pelo menos uma experiência de quando Deus fecha as portas sobre a nossa vida, não flui. Quando Deus retira a sua bênção, não acontece. E nós podemos perder o sono, podemos planejar em dobro, mas enquanto que Deus não abrir a porta, nada acontece. Nós como cristãos entendemos que há portas que Deus fecha exatamente porque nós não estamos preparados para entrar, ou Deus, pela sua soberana inteligência e ciência, sabe que se nós entrarmos naquela porta, nós iremos nos perder do caminho da salvação. Nós entendemos isso, mas nós precisamos admitir que quando Deus tira a sua bênção, a porta fecha. Amém? Na nossa caminhada nós precisamos da bênção do Senhor. E Deus é um Pai que deseja abençoar os seus filhos. Nós temos na história da igreja uma ideia de que quem é cristão precisa ser miseravelmente pobre. Nós estamos morando e vivendo num país e num estado onde Deus tem abençoado a nossa vida. E nós não precisamos ter vergonha quando Deus nos abençoa e nos acrescenta. Não há por que esconder. Deus é um Pai rico e os seus filhos são filhos ricos. Se nós vivêssemos num país muito pobre, provavelmente seria diferente
essa nossa variação, mas nós vivemos num país onde há a possibilidade de Deus se manifestar na nossa vida por meio da prosperidade. Amém? Deus é um Pai que deseja abençoar os seus filhos. E Deus é um Pai de muitas misericórdias e de prosperidades. Deus tornou Abraão em um homem próspero e rico. Deus transformou a vida do Isaac no meio de um deserto em um homem rico. Deus transformou a vida do Davi, que não ganhou nem herança do seu pai Jessé, transformou ele num rei e num homem próspero. Deus é um Pai que deseja abençoar os seus filhos. E em Provérbios 10, 22, o texto diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Você deveria falar um amém agora. Quando nós olhamos, vamos voltar para Levíticos 26. Levítico 26. É nesse texto aqui uma repetição de Deuteronômio 28. Ou Deuteronômio é uma repetição de Levítico 26. 26 a partir do verso 3. Levítico 26, 3. Se andares nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Fareis cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. É a bênção de Deus sobre um povo. Deus é um Pai que quer abençoar os seus filhos, quer abençoar a sua igreja, quer abençoar as famílias que andam na presença dEle. E nós precisamos da bênção do Senhor para viver. Nós precisamos da bênção dEle. Nós não podemos arriscar ser desobedientes. Nós não podemos arriscar ter no nosso coração um pouquinho de teimosia. Nós não podemos arriscar. Nós não podemos arriscar perder a benignidade e a boa vontade do Senhor sobre as suas promessas na nossa vida. Nós não podemos nunca, nem quiser chegar perto da margem disso, de que Deus nos desconecte disso. Nós precisamos da bênção de Deus na nossa vida, e quando nós entendemos isso profundamente, nós vamos cair de joelhos todos os dias na presença dEle. Vai ter que brotar lágrimas dos nossos olhos o tempo todo, porque nós entendemos que não há como viver sem Ele. E Deus é dono de todos os recursos. A nossa despensa pode cessar e secar, mas a despensa do Senhor nunca vai se fechar. Deus é poderoso de fazer brotar água de uma rocha. Os poços podem secar, mas o poço de Jacó nunca se secou. Ele é capaz de nutrir um povo no deserto durante 40 anos. Mas aquele povo teve que obedecer. Nossos olhos precisam estar fixos no alto.
não nas pessoas. Não nas pessoas. Nossos olhos precisam estar fixos no alto, em Deus, não no patrão, não no pai e na mãe, não em pessoas, mas fixos no Senhor. Quantas vezes as pessoas, elas começam a achar que o patrão é Deus, que alguém outro é Deus, que eu não posso dizer um não porque vai me tirar a bênção, mas os nossos olhos precisam estar fixos no alto. Salmo 121, verso 1 e 2, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós vamos ouvir muito falar sobre crise, estamos falando, e os institutos de pesquisa estão dizendo que o próximo ano vai ser um ano de muita crise. De alguma forma nós seremos afetados. Uma vez perguntaram para um pastor, falaram para ele: olha, a crise está chegando e vai ser difícil, o que você vai fazer? O que você pretende fazer? E ele disse: pretendo não participar. Os nossos olhos precisam estar fixos no alto. Meus irmãos, Deus fez grandes coisas no meio do seu povo, até mesmo em tempo de seca. Deus abasteceu Elias. Deus fez milagres na casa de uma viúva de Serepta, em tempos de dificuldade, porque a despensa do Senhor nunca fica vazia. Por isso que os nossos olhos precisam estar fixos nele. Ele é o Senhor de toda a bênção. O Senhor abençoa o seu povo com o perdão de pecados. Que bênção inédita! Meus irmãos, uma pessoa que tem pecados na sua consciência, e aquele pecado são os verdugos da alma, e aquela pessoa é atormentada pela sua consciência dia e noite. Quantas vezes nós já ouvimos de pessoas que precisam tomar remédios, precisam dopar o cérebro para conseguir dormir, e quando nós conversamos com pessoas assim, em grande maioria das vezes são pessoas cheias de pecados. E quando Deus perdoa os nossos pecados, e Ele derrama o azeite da unção, volta a paz no nosso coração, volta a paz na nossa consciência. E nós podemos dizer para o diabo, todas as vezes que ele tenta nos lembrar daqueles pecados, nós dissemos, e nós lembramos ele de que Jesus nos perdoou, e Deus é o único que pode perdoar pecados e tapar a nossa história antiga e começar uma nova. Que bênção para o povo de Deus. Por isso que o salmista diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e essa alegria vem de uma consciência tranquila, de um passado quebrado, um passado passado, e começou uma nova história, porque Deus perdoa pecados, abençoa o seu povo com salvação. Eu creio que você também, quando nós paramos para analisar a eternidade, e principalmente quando alguém falece, e nós estamos num velório, e vem a nós esse sentimento muito forte, de entendimento, de que um dia nós vamos morrer. Então nós nos consolamos com o quê? Com o dia da nossa conversão. E nós nos lembramos, é um consolo, Deus é aquele que dá salvação. Nós precisamos das bênçãos de Deus. Quando nós olhamos nesse texto, então a ordenança no verso 24, número 6, 24. O Senhor te abençoe e te guarde. É bênção e proteção. Bênção e proteção. Nós precisamos da proteção de Deus todos os dias. No trânsito, em casa, no trabalho. Amém, irmãos? Amém. Em tudo que nós vamos fazer, nós precisamos das bênçãos de Deus. Nós precisamos que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre a nossa vida e nos guarde. Nós precisamos que o Senhor coloque os seus anjos acampados com espada de fogo ao nosso redor e Ele nos livre. Meus irmãos, que esperança que pode haver em uma pessoa fora de Deus?
Apenas em Deus, o Pai poderoso, existe proteção. Proteção. Alguém pode fazer seguro da sua casa, fazer seguro do seu veículo, pode fazer seguro de vida, mas se não há essa proteção, essa é a proteção que nós precisamos. Ele nos protege, Ele nos guarda, e há coisas que nem um seguro de vida pode alcançar, porque só Ele pode nos guardar e nos proteger. O verso 25: o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O pastor comentarista bíblico R.N. Champlin diz: isso quer dizer, dê a sua aprovação. Quando nós chegamos diante de Deus nas nossas orações, nós temos os nossos projetos e as nossas ideias, e nós colocamos diante do Senhor, e nós queremos sentir o que da parte de Deus? A aprovação. E sinceramente, tem alguns dos nossos projetos que eu fico às vezes em dúvida: será que Deus está nesse projeto? Não é pecaminoso, não vou roubar, não vou ser desonesto, mas a preocupação sincera é: será que Deus vai aprovar? E esse texto aqui fala que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre mim, sobre ti. O que é resplandecer? Que Deus dê a sua aprovação, proteção, iluminação. O rosto do Senhor é a luz para a alma. O tabernáculo era o lugar onde se manifestava a presença de Yahvé, mas o indivíduo também recebe a bênção do rosto divino, que aprova e ilumina. Deus é o sol da justiça. Sua iluminação transforma a alma das pessoas, e nessa iluminação existe comunhão com o Espírito. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim e sobre você. Que aonde a gente vá, as pessoas enxerguem que nós somos cristãos. Que o nosso rosto brilhe como brilhou o testemunho de Estevão. Que o nosso rosto brilhe como brilhou o rosto de Moisés. Meus irmãos, nenhum prazer desse mundo, nenhum prazer da carne, nenhum prazer de uma companhia de uma pessoa pode dar o que Deus dá. Quando nós obedecemos, e Ele traz sobre nós o resplendor do seu rosto, da sua face. Faça resplandecer seu rosto sobre ti. E o 25, ele é recheado com mais algo profundo. Você pode ler junto comigo bem forte: e tenha misericórdia de ti. Meus irmãos, uma das coisas que eu mais peço para Deus é misericórdia. Então você imagina se eu estou diante de uma viagem e se ela é de moto. Então Deus precisa o dobro de misericórdia sobre mim. E tem que ter muita misericórdia. Quando eu vou chamar alguém para conversar e é arriscada a conversa, eu clamo por misericórdia. Eu tenho a técnica do aconselhamento que eu aprendi em livros e nas aulas, mas eu preciso que tenha misericórdia. Nós precisamos da misericórdia do Senhor na nossa vida. Meus irmãos, a gente precisa dormir escorado na misericórdia, sentar escorado na misericórdia, trabalhar escorado na misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da gente. Meus irmãos, nós precisamos da misericórdia do Senhor todos os dias. E esse pacote da bênção, que é do resplendor, que é de guardar, também contém essa misericórdia. Por isso que nós não podemos nem tentar Deus de querer viver sem Ele, ou da gente ainda querer aprontar e a gente querer desobedecer, porque nós sabemos o que tem que ser feito. Nós precisamos estar ali, em obediência, porque esse é o lugar que se desenvolve a misericórdia. Meus irmãos, nós sabemos de todas as coisas. Você sabe de todas as coisas. Nós precisamos pedir misericórdia para o Senhor. Nós precisamos de misericórdia.
Alguém pode ter muito dinheiro no banco e ter portas fechadas que não tem o que fazer. E se a misericórdia do Senhor não estiver sobre aquela pessoa, ela é um mendigo espiritual, uma coitada. Nós precisamos da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. No hebraico lemos a palavra misericórdia, ren. Ren significa favor, equivalente à graça. No grego a palavra misericórdia é charis ou charismata, que significa dado gratuitamente. A palavra misericórdia significa não cobrado o preço justo, pois o devedor é miserável e não tem condições de pagar. Isso aqui me moveu. Nós não temos condições de pagar. Por isso que alguém que coloca o joelho no chão e clama por misericórdia, ele entende que ele é miserável e não tem condições de pagar. E quantas vezes as pessoas batem no peito, orgulhosas, porque a gente trabalha, e a gente faz isso, e nós fazemos aquilo, e agora nós somos bem. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Porque se nós vivemos sem a misericórdia, aquilo que as nossas mãos de carne granjearam vai apodrecer. Nós precisamos da misericórdia. Você precisa da misericórdia do Senhor todos os dias. Que a última oração da nossa vida, quando nós fecharmos os olhos para essa terra e nós vamos abrir para a eternidade, que seja ainda clamando por misericórdia. Essa precisa ser a nossa oração ininterrupta. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. No verso 26, o Senhor sobre ti levante o rosto. Se no verso 25 é resplandecer o rosto, é fazer brilhar, o verso 26, o Senhor sobre ti levante o rosto. Que Deus levante o seu rosto sobre a nossa causa. Eu tenho clamado durante todos esses anos que eu pastorei essa igreja, que Deus levante o seu rosto e tenha misericórdia de mim. Eu não quero ser um homem que chegue nos últimos dias da minha velhice frustrado. Eu não quero ser um homem frustrado. Eu não quero ser um marido frustrado. Eu não quero ser um profissional frustrado. Alguém aqui quer ser frustrado? Nós queremos sermos bem-aventurados. E para isso nós precisamos que o Senhor levante o seu rosto sobre nós. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, nossa família, sobre o nosso trabalho. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Levantar o rosto no hebraico é passim. Passim significa face, e aqui também significa a presença. Yahvé cuida de nós. O verso 26, a segunda parte, e te dê a paz. A verdadeira paz vem do Senhor, porque Ele é o príncipe da paz. Ele perdoa, Ele cura, Ele coloca as coisas em ordem, Ele é a nossa paz. Um casamento que não está em ordem não tem paz. Uma família que está em desordem não tem paz. Uma igreja que está tudo em desordem não há paz. Mas Ele vem e coloca tudo no lugar, porque Ele faz resplandecer o seu rosto, e Ele levanta o seu rosto, e aonde é a sua presença, Ele perdoa, Ele cura, e Ele coloca todas as coisas no lugar. O texto bíblico começa dizendo: eis que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo repousava sobre tudo. E depois vem a criação, Deus colocando tudo em ordem. E depois, quando está tudo em ordem, tudo em harmonia, trabalhava em paz. Meus irmãos, uma das coisas que tem adoecido as pessoas é a falta de paz. A falta de paz mata as pessoas. E a falta de paz é uma ferida da qual os demônios se aproveitam para que aquela ferida não feche. E demônios se alimentam do sangue das feridas. Mas a paz do Senhor
vem quando Ele perdoa, quando Ele cura e aquela ferida interior é fechada, a paz. E essa paz, ela excede todo entendimento. Não tem como explicar isso. Ela excede o entendimento. E nós temos paz com Deus, nós temos paz com o próximo, nós temos paz com nós mesmos, nós temos paz com o travesseiro, nós temos paz com a nossa história. Mas nós precisamos da bênção do Senhor. Nós vamos encerrar esse texto hoje, lendo juntos, do verso 24 ao 26, bem alto. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Em nome de Jesus. Papai bendito e maravilhoso, eu declaro, Senhor Deus, diante dos meus irmãos aqui, que eu preciso da Tua bênção na nossa vida. Nós queremos apresentar diante do Senhor, Pai, todas aqueles lugares da nossa vida onde há portas fechadas, para clamar por misericórdia, Senhor. Seu Deus, todos nós aqui temos pelo menos uma porta, que é a porta da desesperança. E eu quero nesse culto colocar, Senhor Deus, diante do Senhor, toda a oração intercedendo aqui por misericórdia. Tem misericórdia, Senhor Deus, da nossa casa. Tem misericórdia, Senhor Deus, do casamento. Tem misericórdia, Senhor Deus, dos filhos. Tem misericórdia, Senhor Deus, da nossa vida, do nosso trabalho. Tem misericórdia, Senhor Deus, da nossa cidade. Tem misericórdia, Senhor Deus, do bairro no qual nós moramos. Tem misericórdia, Senhor Deus. Eu clamo, Senhor Deus, para que o Senhor tenha misericórdia sobre a nossa igreja, Senhor. Senhor Deus, tem misericórdia sobre esse lugar. Que repouse, Senhor Deus, a Tua misericórdia. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós. Que o Senhor levante o Seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que haja paz no nosso meio. Que haja paz na nossa Israel, na nossa cidade. Que haja, Senhor Deus, a verdadeira paz na nossa casa. Pela Tua misericórdia, Senhor. Nós admitimos com a nossa boca e com o nosso entendimento que nós precisamos que o Senhor guie a nossa vida. Pela misericórdia. Perdoa, Senhor Deus, pecados. Em nome de Jesus, Senhor Deus, se há no nosso meio alguém que ainda está preso nos laços do passado, com medo de alguma coisa, tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.